Ei, quer aprender inglês de verdade sem sair de casa? Como assim sem sair de casa? Além das aulas presenciais, a Top English também oferece aulas online. Mas essas aulas gravadas não funcionam direito. Independente de ser aula presencial ou online, na Top English você interage ao vivo com o professor. Eu posso fazer no celular? Claro, computador, celular, de onde você estiver, no horário em que você escolher. Descomplique e venha finalmente aprender o inglês que você tanto espera. Vem pra Top English! Meu Deus, será que eu vou fazer isso o resto da minha vida acadêmica nos próximos 30 anos? Quando eu me aposentar, o que é que eu vou ter deixado de contribuição para o meu mundo? E fazendo essa pergunta, eu não tive como sair da resposta. Não, você tem que fazer alguma coisa além da universidade. Você tem que deixar uma contribuição para o mundo. Você tem que transformar a sua pesquisa em alguma coisa que seja útil fora da universidade. Para apresentar quem que é o Mediaula, para apresentar por que a gente aprova tantos alunos, por que a nossa didática. Assiste uma aula com os tópicos principais que são cobrados na prova. Depois você vai para uma apostila com uma apostila no tamanho ideal, com mais de 7.000 questões comentadas. E mais toda a nossa retaguarda com flashcard, com simulados, com provas por especialidade, com aplicativo. Nós estamos aqui para mostrar que você tem uma outra opção para você se preparar para a prova de residência. Ei você estudante, já está sabendo da novidade? O Jaleco está de cara nova. A plataforma foi totalmente reformulada e está com um visual mais intuitivo e moderno. Com a página inicial mais organizada, você agora pode buscar por um assunto rapidamente e acessar o conteúdo por disciplinas, cursos, categorias, sistemas e vídeos, de forma simples e intuitiva. Também é possível continuar as videoaulas de onde parou e acompanhar melhor a produtividade dos seus estudos com um painel inteligente que contabiliza o conteúdo que você estudou. Além disso, o novo Jaleco tem o espaço Sala de Aula, para você fazer anotações em um caderno digital e acessar com mais facilidades os materiais extras, como os mapas mentais, resumos e e-books. Jaleco, a melhor plataforma para o estudante de medicina. Oferece agora uma experiência única para o seu estudo. Boa tarde, em nome da Liga Acadêmica de Saúde e Biotecnologia da Universidade Federal do Vale do São Francisco, dou as boas-vindas a todos os participantes do primeiro Simpósio de Biotecnologia do Vale do São Francisco. Esse é o primeiro evento organizado inteiramente pela LASBitec, ao vivo e gratuito. Nosso evento está sendo patrocinado por o biotecnologista, Whitebook, Mediaula, More Program Academy, Biominas, Jamvet Studies, Cursal, Oxi Papelaria, Top English, SA Morangos e Jaleco. Para nossa palestra intitulada Patentes em Biotecnologia e Uso do Patrimônio Genético, gostaríamos de convidar a doutora Michele Diniz, que possui graduação, licenciatura e bacharelado em Ciências Biológicas pela Universidade Estadual do Ceará,
Concluiu o mestrado em genética pela Universidade Federal do Pernambuco, com ênfase em genética molecular, e concluiu em 2011 o doutorado em biotecnologia. É professora associada da Fundação Universidade Federal do Vale do São Francisco, atuando nas áreas de biologia evolutiva, biotecnologia, bioinformática e genética molecular. É professora do Programa Profissional de Pós-Graduação em Propriedade Intelectual e Transferência de Tecnologias. É gestora institucional da Univasf, junto ao Sistema de Gestão do Patrimônio Genético e do Conhecimento Tradicional Associado. Gostaríamos de informar que a presença dos participantes inscritos será contabilizada via credenciamento na plataforma Event 3 ou via formulário, e que aqueles que tiverem no mínimo 75% de presença ao término do evento receberão um certificado. As dúvidas que surgirem durante a palestra serão respondidas nos comentários. Desejamos a todos uma ótima palestra. Olá, participantes do primeiro simpósio de biotecnologia do Vale do São Francisco. Sejam bem-vindos. Eu me chamo Michele Diniz, sou professora da Universidade Federal do Vale do São Francisco no curso de Ciências Biológicas. Sou bióloga, tenho mestrado em genética e doutorado em biotecnologia. Atualmente sou diretora de inovação da Univasf e também estou como gestora institucional do patrimônio genético. Vamos conversar um pouquinho sobre patentes em biotecnologia e uso do patrimônio genético. Vamos lá? Vamos entender o conceito de patentes, que nada mais é que um direito exclusivo que se obtém sobre invenções. É um contrato entre o Estado e quem faz o pedido. Dá ao titular o direito exclusivo de produzir e comercializar uma invenção, tendo como contrapartida a sua divulgação pública. Aqui no Brasil, quem cuida desses pedidos é o Instituto Nacional de Propriedade Industrial. O que a gente pode fazer com o conhecimento, a propriedade intelectual? Então, nós pesquisadores que estamos na academia, estudantes de pós-graduação, que trabalhamos com pesquisas, nós podemos fazer 3 coisas, que é manter o segredo, manter o sigilo sobre determinado conhecimento ou informação. Nós publicamos em formas de artigos ou em resumos em revistas nacionais ou internacionais e podemos também fazer o pedido do depósito de patente, que é o mais recomendado. Então, a gente, às vezes, publica muito o nosso conhecimento e, às vezes, a gente não protege, que seria por meio de patentes. Então, o ideal é que, antes da gente divulgar os nossos resultados das nossas pesquisas, e se nosso projeto tiver potencial de inovação, o ideal é que nós façamos o pedido de depósito de patente junto ao INPI. A propriedade intelectual, gente, se divide em 3 grandes áreas, que é a propriedade industrial. Dentro da propriedade industrial, a gente tem as patentes, vamos já falar das patentes propriamente em biotecnologia. Temos as marcas, desenho industrial e indicação geográfica. A propriedade intelectual também pode ser de forma do direito autoral, onde a gente tem o direito de autor, os direitos conexos e os programas de computadores. Além disso, a gente tem um tipo de proteção bem diferenciada, chamada de sui generis, que são as topografias de circuito integradas, os cultivares, então todos os cultivares modificados têm uma resolução própria, e os conhecimentos tradicionais, aqueles conhecimentos oriundos de etnias, populações indígenas, em que precisa também ser protegida. A Lei da Propriedade Industrial, número 9.279, de 1996, é ela que regula os direitos e obrigações relativas à propriedade industrial. E dentro dela traz os requisitos de patentabilidade, tá? Que são eles: a novidade, então a tua invenção, o teu experimento, o teu produto deve ser novo, deve ter atividade inventiva, ou seja, não ser óbvio para um técnico no assunto, no caso, os examinadores que vão tratar do teu pedido de patente junto ao INPI, deve ter uma aplicação industrial, ou seja, deve ser aplicável ao mercado, e o teu pedido deve ter a suficiência descritiva, descrever os detalhes, todos os detalhes do teu invento. Tá? Desde, por exemplo, você está trabalhando com um processo, temperaturas, medidas, então você tem que fornecer todos os detalhes e, em troca, o Estado vai te conceder a patente, claro, se teu pedido tiver todos esses requisitos: novidade, atividade inventiva e aplicação industrial, além da suficiência descritiva. Falando propriamente agora das patentes em biotecnologia, que são regidas pelas diretrizes do Exame de Pedidos de Patente na área de biotecnologia em 2015, essas normativas estão sendo atualizadas e tem previsão de saída ainda no fim do ano de 2020,
o que não são consideradas invenções, por isso não são patenteáveis. Então, nessas normativas, dizem que os produtos e processos biológicos naturais, ou seja, o todo ou parte dos seres vivos naturais ou materiais biológicos encontrados na natureza, ainda que dela isolados ou produzidos de forma sintética, que possuam correspondência de ocorrência natural, não havendo como distingui-los dos naturais, são considerados produtos biológicos naturais e não serão considerados como invenção, certo? Então, todo produto que é natural não é patenteável. Tá? Aquele produto que não tem intervenção humana não é passível de proteção. Além disso, produtos e processos biológicos naturais, como já reforçamos, não são patenteáveis, exceto os micro-organismos transgênicos, tá? Os micro-organismos transgênicos que atendam aos requisitos do artigo 8 da Lei de Propriedade Industrial, que não sejam meras descobertas. Então, os organismos, exceto todo ou parte de plantas ou animais que expressem uma característica normalmente não alcançada pelo tipo selvagem, mediante intervenção humana em sua composição genética. Então, se não há intervenção humana, não é passível de ser patenteável. Se for uma simples descoberta, isso não é passível de ser patenteado. Ainda que não são consideradas invenções e por isso não são patenteáveis, composições contendo produtos biológicos naturais, extratos também, que são materiais biológicos isolados da natureza, exceto extratos enriquecidos, ou seja, extratos em que há uma intervenção humana na adição de algumas moléculas, de alguns componentes, os processos biológicos naturais. E segundo também o artigo 18, não é patenteável o que for contrário à moral e aos bons costumes e à segurança, à ordem e à saúde pública. Por que a gente está falando isso? A gente sabe que a biotecnologia é um campo de muitas inovações, né, que permite muitos estudos. Então, por exemplo, processos de modificações do genoma humano ou processos que trabalham com clonagem humana, né, estariam aí contrário à segurança, à ordem e à saúde pública. Então, não são patenteáveis. Agora, vamos falar um pouquinho das invenções que são patenteáveis em biotecnologia. Tá? Então, por exemplo, métodos de extração e de purificação de produtos naturais. Isso sim é passível de proteção. É passível que você pleiteie o direito de ter esse direito exclusivo durante algum tempo. Esse tempo para patentes de invenção variam em torno de 20 anos e para modelo de utilidade 15 anos. Aquelas invenções derivadas de fármacos e processos de obtenção de algumas moléculas são passíveis de patentes. Lembrando que para a produção de fármacos e esse processo de obtenção, eles dependem também da anuência prévia da Anvisa. Então, quando você vai requerer a sua proteção, você também tem que tramitar paralelamente essa autorização da Anvisa. Também são patenteáveis bactérias, fungos e protozoários geneticamente modificados, ou seja, que tenham sofrido alguma alteração, que tenham sofrido intervenção humana. Então, esses materiais, eles são também alvos de patentes. Métodos ou processos de modificação genética, de alteração genética em sequências, né? Sejam de sequências de DNA, de RNA, também, ou aminoácidos, são passíveis de proteção, desde que tenham sido modificadas, desde que tenha havido a intervenção humana. Também são consideradas invenções, e por isso são patenteáveis, sequências de DNA e proteínas modificadas. E aí, no seu pedido, na sua solicitação, você tem que descrever todas essas sequências. Muitas vezes também você tem que depositar nesses bancos de dados genômicos, né? Depositar essas sequências em sílico. Também são consideradas invenções e por isso são patenteáveis. Falando ainda dessas invenções dentro da biotecnologia, os testes diagnósticos in vitro, métodos de tratamento terapêutico, métodos de fabricação ou de composições medicinais e para usos também não médicos, proteínas de fusão, processos de isolar produtos naturais, processos biológicos que ocorra a intervenção humana, ou seja, que haja o esforço científico humano, composições contendo extratos de animais ou plantas, composições contendo organismos isolados ou parte destes, micro-organismos geneticamente modificados, métodos de obter plantas geneticamente modificadas, hibridomas, né, celulares e anticorpos monoclonais.
Então, todos esses processos que eu citei, ou produtos, eles têm que ter, lembrando, aqueles requisitos de patentabilidade, e tem que ter suficiência descritiva, ou seja, você tem que dar todos os detalhes desse seu invento para o Estado, que no caso é o Instituto Nacional de Propriedade Industrial. A suficiência descritiva em biotecnologia diz respeito, como a gente falou, a dar todas as informações. Então, se você está trabalhando com material biológico que não possa ser descrito, né, no documento, no que a gente chama relatório descritivo. Imagine, a gente trabalha muito com artigos científicos, o documento de patente é como se fosse um artigo, só que ele tem uma outra formatação e tem muito mais detalhes de informações tecnológicas e de construção desses processos. Então, você que é estudante de biologia, enfim, de qualquer área, você que é estudante de graduação, de pós-graduação, habitue-se a pesquisar nesses documentos de patentes, que tem muita informação detalhada, às vezes até bem mais que os artigos, porque esses documentos de patentes, eles precisam ter suficiência descritiva. Então, o autor, o pesquisador que escreve, precisa informar todos os detalhes, tá? Falando do material biológico, então, se a gente não consegue, por exemplo, descrever totalmente esse material, se é uma linhagem de fungo, uma linhagem de bactéria, a gente tem que suplementar isso e depositar esse material, essa linhagem, em um banco, tá? E aí a gente tem algumas normas internacionais, como o Tratado de Budapeste. O Tratado de Budapeste é um acordo internacional que foi feito lá em 1980, aonde um depósito único em uma autoridade internacional é suficiente para os procedimentos em matéria de patentes, perante todos os demais outros órgãos oficiais de patentes dos países signatários do tratado. Então, é um acordo onde vários países assinaram, e esses países que têm bancos de materiais biológicos, se um país membro quer solicitar uma patente, ele vai depositar nesse banco, tá? E aí, automaticamente, essa patente ela vai ser analisada, porque ela está depositada em um banco. Algumas limitações para o nosso país é que o Brasil ele não é signatário ainda desse Tratado de Budapeste, né? A gente não tem uma instituição também depositária reconhecida pelo Instituto Nacional de Propriedade Industrial. Então, a gente tem que ultrapassar esses limites. Lembrando que cada país tem sua normativa em relação à matéria de patentes. Não existe uma patente universal. Então, se a gente tem uma invenção interessante para ser protegida aqui no Brasil, a gente tem que entrar no Brasil. Se a gente tem uma invenção interessante para ser patenteada nos Estados Unidos, a gente tem que entrar no escritório de patentes dos Estados Unidos. Há vários acordos internacionais que facilitam essa entrada em vários países ao mesmo tempo, como é o PCT. O PCT é um outro tratado de acordo internacional, do qual quase 200 países fazem membros e facilita esse trâmite burocrático desses processos de patentes. Bem, a gente sabe que a biotecnologia é um campo vasto para inovações, é um campo vasto para invenções, desde aplicação em todas as áreas, né, na saúde, na área agrícola, né? Então a biotecnologia é alvo de várias invenções. E a gente viu que é importante, muitas vezes, pensar em proteger nosso invento, né, do que simplesmente publicar. E aí, quando essa patente é derivada de uma amostra do componente do patrimônio genético nacional, ou seja, de uma amostra da nossa biodiversidade brasileira, o que a gente tem que fazer? Lembrando que o nosso país o Brasil é um país mega diverso, detentor de uma grande biodiversidade. Então, é super interessante, né, e até é regimentado por normas e leis que a gente proteja essa biodiversidade, que a gente proteja esse patrimônio genético. Então, as patentes, os pedidos de patentes vinculados ao componente do patrimônio genético nacional são muito interligadas e a gente tem órgãos, né, e sistemas que visam rastrear essa biodiversidade, esse patrimônio genético que está sendo utilizado. E por isso que a gente vai falar um pouquinho desse tema agora. Vamos entender o que é o patrimônio genético. Nada mais é que o conjunto de informações genéticas contidas nas plantas, nos animais, nos micro-organismos, no todo ou em suas partes, cascas, folhas, raízes,
pelos, penas, peles, estejam eles vivos ou mortos. Também está contido em substâncias produzidas por eles, como resinas, látex de plantas ou veneno de animais e substâncias químicas produzidas por organismos. O patrimônio genético está nos organismos que ocorrem de forma natural no Brasil, ou seja, dos seres vivos nativos ou daqueles que adquiriram características específicas no território nacional. Essa é uma definição do Ministério do Meio Ambiente, regida pela medida provisória de 2001. Além disso, quando a gente fala em acessar o patrimônio genético, o que é essa palavra acessar? Então, a gente está falando de utilizar a informação contida nessas amostras de plantas, animais, micro-organismos ou substâncias deles derivadas, para estudar do que são feitas, testar para que servem ou para desenvolver produto ou processo comercializável, como remédios, perfumes e cosméticos. Além disso, o mundo desse patrimônio genético ele está associado a um conhecimento chamado conhecimento tradicional associado, que são os conhecimentos das comunidades, das etnias, por exemplo, que vivem na Amazônia, conhecimento de povos, né, de indígenas, de comunidades quilombolas que conhecem, que convivem com a natureza, que convivem com a biodiversidade e sabem exatamente para aquela planta que está ali próximo a eles, para que servem. Eles não sabem o nome científico, mas eles sabem muito bem ao olhar aquele chazinho dessa planta. É bom para dor de barriga, enfim. Ele tem todo um conhecimento dessa biodiversidade. Então, a gente tem uma lei, né, feita em 2015, que vai dispor exatamente e regulamentar normativas sobre a diversidade biológica, como a gente proteger a nossa biodiversidade biológica e evitar, por exemplo, roubos, né, biopirataria com o nosso patrimônio genético. Para vocês terem uma noção, o conhecimento tradicional dessas comunidades pode representar, segundo alguns especialistas, uma economia de cerca de 80% dos investimentos necessários para a fabricação, por exemplo, de um remédio. Então, para você descobrir uma molécula ativa, né, dentro da nossa biodiversidade, você tem que conhecer a planta, você, por exemplo, falando de, né, uma molécula ativa oriunda de vegetais. Então, conhecer a planta, você vai ter que extrair essa molécula, enfim, dentre várias outras moléculas. Então, tem todo um custo e tem todo um trabalho, né, para você chegar lá na ponta da cadeia, que é a fabricação de um remédio. Claro que ainda passando, né, por todos os ensaios clínicos, pré-clínicos, testes dessa molécula. Então, veja que demora muito tempo para você produzir um medicamento, um remédio. E aí, quando você tem acesso a esse conhecimento tradicional, a gente pode ter, né, a indústria pode ter uma economia muito grande, porque você já tem algumas informações sobre esse conhecimento tradicional. Mas esse conhecimento tradicional ele tem que ser privilegiado, ele tem que ser protegido e ele tem que ser partilhado. Então, não basta quem está interessado entrar numa comunidade tradicional dessa e sair perguntando as informações, para que serve isso, né? Como se faz aquilo, como se faz esse extrato. Sair com essa informação, muitas vezes pegar a amostra desse patrimônio genético, onde essa comunidade convive, e simplesmente ganhar dinheiro com isso e não fazer repartições, né? Não fazer, não privilegiar aquela comunidade também. E é o que muito acontece com a nossa biodiversidade, né? Muitas vezes você tem um pesquisador estrangeiro que vem, consegue acessar essas comunidades, pegam esse conhecimento, pegam amostras da nossa biodiversidade, levam para o exterior, fazem produtos e muitas vezes a gente tem que pagar ainda por eles. Então, visando gerenciar melhor esse patrimônio genético, a gente tem algumas normativas e alguns sistemas que tentam proteger ou rastrear como está sendo usado esse nosso patrimônio genético, né, para evitar exatamente a biopirataria. Nessa imagem a gente vê aqui, né, quase um biopirata, né, com toda a nossa biodiversidade animal, vegetal, né, e dos conhecimentos tradicionais associados. Então, a gente tem que proteger realmente todo esse nosso conhecimento. Aqui, gente, a gente vê alguns exemplos da nossa riqueza brasileira que muitas vezes é roubada. Seja, por exemplo, que a gente tem espécies únicas de insetos e aracnídeos que têm moléculas, né,
alguns venenos que podem servir, né, para várias aplicações. A gente tem também, por exemplo, a ayahuasca, uma planta que só tem, ou ervas que só tem na Amazônia, que é utilizada por alguns rituais indígenas, que foram, né, patenteadas por empresas internacionais. Alguns frutos também de muito interesse internacional, como o camu-camu, que é da Amazônia, o próprio cupuaçu. O camu-camu tem 20 vezes mais vitamina C do que a acerola. Né? Então, o cupuaçu já foi alvo de vários processos, né? Onde uma empresa japonesa patenteou produtos derivados do cupuaçu, sendo o cupuaçu uma planta nativa brasileira. Né? Então, assim, o Brasil está correndo atrás e ainda com alguns processos, com vários outros produtos, né? Outras espécies nativas que são do Brasil e que foram levadas para fora e foram patenteadas lá fora. O cambô também, né? Popularmente conhecido como cambô, vacinas do sapo, moléculas, né, analgésicas, antibióticas, também tem várias patentes, tanto nos Estados Unidos como na Europa, quanto no Japão, e são produtos de origem brasileira. As ervas medicinais, né, esse caso que houve, a Selva Viva, né, que era uma ONG internacional que estava comercializando informações de algumas plantas de comunidades nativas, de índios, né, essa ONG, ela foi multada e foi fechada. Também no caso das nossas serpentes, né, a gente tem aí várias serpentes com moléculas muito interessantes, né, como por exemplo um medicamento que é o captopril, que foi patenteado por um laboratório americano, né, a partir do veneno de uma espécie nossa de jararaca, né, esse remédio é utilizado como antihipertensivo, então fatura quase 5 bilhões ao ano, olha o quanto a gente deixa de faturar, né, alguns genes de indígenas também que que tiveram amostras de sangue sendo vendidas lá em Roraima para algumas empresas internacionais, né, então essas pessoas vinham para essas comunidades sob o pretexto, não, nós vamos estudar algumas doenças, vamos estudar aqui alguma biodiversidade, e acabaram coletando o sangue desses índios. Viram que eles são mais resistentes à malária. Então vejam o quanto de informações, né, o Brasil está sendo, informações do Brasil está sendo repassado sem mesmo nem saber, sem mesmo nem autorizar. Então a gente tem algumas normativas para tentar rastrear isso e para tentar evitar, né, essa riqueza brasileira roubada. Dados do IBAMA indicam que o Brasil tem um prejuízo anual de quase 5,7 bilhões de dólares por conta da biopirataria internacional. Matérias-primas e produtos brasileiros são levados para o exterior e são patenteados nos países sedes. E aí, muitas vezes, quando o Brasil quer adquirir um produto desse, oriundo da sua própria riqueza brasileira, né, oriundo do seu próprio patrimônio genético, há necessidade de pagamento de royalties, né? Que royalties são o quê? Taxas, são valores para importar esses produtos, né, de forma acabada. Então, o Brasil fornece a matéria-prima, né, oriunda da sua biodiversidade, e aí tem um medicamento, tem um remédio, o Brasil paga caríssimo, sendo que esse medicamento, esse produto foi produzido a partir de uma biodiversidade brasileira, né? Então, o governo tem pensado, né, algumas regras, algumas medidas para tentar evitar isso. Como, por exemplo, o Sistema Nacional de Gestão do Patrimônio Genético e do Conhecimento Tradicional Associado, o SIGEN, que é um sistema eletrônico, tá? Que é regulamentado, né, pela Lei da Biodiversidade, que é um instrumento para auxiliar o Conselho de Gestão do Patrimônio Genético nessa gestão do patrimônio genético do conhecimento tradicional associado. Então, você que pesquisa com patrimônio genético, né, em vários tipos de pesquisa, seja só pesquisa acadêmica, seja de uma pesquisa para gerar algum tipo de produto, esse pesquisador antigamente tinha que pedir autorização ao SIGEN, né? Hoje a lei mudou um pouco, e hoje a gente tem que informar esse acesso. A gente tem que dizer, né, da onde está saindo esse patrimônio genético no qual a gente está pesquisando, tá? E se também tem conhecimento tradicional associado, indicar essas comunidades, porque eventualmente quando você tiver um produto acabado, essas comunidades elas têm que ser beneficiadas, né? O pesquisador ele não pode só chegar nessa comunidade e pegar uma informação ou pegar uma amostra de material e produzir outras coisas e não voltar isso para a comunidade. Então,
Esse CIGEM tem essa versão que já está implantada, mas fala-se no CIGEM versão 2, para corrigir alguns problemas desse sistema que atualmente está sendo utilizado, né, visando uma maior segurança e uma maior informação e rastreabilidade dessas pesquisas que estão se utilizando do patrimônio genético nacional. Uma outra novidade recentemente aprovada em agosto de 2020 é que o Brasil ratificou o protocolo de Nagoya. O que esse protocolo traz? Dentre outras coisas, ele pode conferir uma maior partição com as comunidades do conhecimento tradicional associado, né, nessa exploração comercial que possa ter dos produtos oriundos da biodiversidade brasileira, tá? Então, o Brasil ratificou, né, a sua participação nesse protocolo de Nagoya e ele pode trazer algumas vantagens como, né, ampliar a influência na agenda internacional sobre a biodiversidade, aproveitar a vocação e potencial do Brasil para expandir os mercados, oferecer mais segurança jurídica para os negócios que usem os recursos da biodiversidade, né, que trabalhem com a transferência de tecnologia, né, que produtos oriundos de conhecimentos, né, de algumas comunidades também sejam divididos, tragam uma partição mais justa para essas comunidades, né, que estiveram lá ofertando seu conhecimento ou direcionando, né, para a produção de algum produto, algum fármaco. Aumenta também a conservação da biodiversidade brasileira e ratificar o protocolo de Nagoya é consenso na maioria dos setores e já tem vários países que fazem parte desse protocolo de Nagoya, visando exatamente melhor trânsito, né, dessas informações e melhor proteção entre os países. Então as normativas em relação ao uso do patrimônio genético e essa participação de recursos, né, fica mais documentada, mais protegida. Bem, gente, a gente sabe que a biotecnologia é um campo vastíssimo, é um campo que está acelerando muito suas produções, né, e tem intercâmbio com várias outras áreas. Então, por isso, tem grande potencial de inovação, grande potencial para gerar invenções, produtos e processos. Então, vocês que estão assistindo, que são alunos de pós-graduação, que são futuros pesquisadores, tem que ficar antenado, né, com essa questão das patentes. Então, antes de publicar um artigo, né, veja se seu trabalho não tem um grande potencial de inovação e vale a pena você guardar aquele segredo, ou seja, esperar um pouco para divulgar e fazer o teu documento de patente. Utiliza também os bancos de patentes para fazer buscas de tecnologias. Não foi o alvo dessa palestra, porque o tema é vasto, né? O tema é muito amplo. A gente quis falar realmente a parte básica, mas começa a ver, a entender os documentos de patentes, né? Muitas vezes você pensa que está fazendo uma pesquisa inédita de um processo ou de um produto, e quando você vai procurar nesses bancos, você vê, opa, alguém já fez, né? Então entra sempre no site do INPI, Instituto Nacional da Propriedade Industrial, né? Pesquisa nos bancos internacionais, e se você estiver trabalhando com patrimônio genético brasileiro, né, saiba que você tem que fazer o seu registro lá junto ao CIGEM, tá, gente? Então, eu quero deixar aqui meus agradecimentos à comissão organizadora do primeiro simpósio de biotecnologia do Vale do São Francisco, esse evento online pensado com muito carinho para vocês. Espero que vocês tenham aproveitado muito, feito perguntas via e-mail, né, na própria transmissão. Deixo aqui também os meus contatos, tá? Os nossos sites institucionais do Núcleo de Inovação, que tem muitas informações bacanas sobre essa questão das patentes, muito passo a passo, mais facilitados, né? Como você fazer um documento de patente. Deixo aqui também o contato nosso institucional do CIGEM, né? Então a gente tem a plataforma dentro da Univasf com informações acerca de como fazer esse cadastro patrimônio genético, alguns bancos de dados para você verificar se a matéria que você está trabalhando, né, se o agente, enfim, o patrimônio que você está trabalhando é o patrimônio genético brasileiro, e como fazer esse cadastro, tá? Que é muito importante para você estar regular e estar privilegiando, né, e protegendo também o nosso patrimônio genético brasileiro. E deixo aqui meu e-mail para qualquer dúvida que vocês quiserem mandar para a gente trocar as ideias. Então, gente, muito obrigada.
Até a próxima oportunidade. E estamos chegando ao fim do primeiro simpósio de biotecnologia do Vale do São Francisco. Esperamos que você tenha gostado desse evento, assim como nós também gostamos. Queremos aqui reforçar o nosso agradecimento a cada palestrante, ministrante de minicurso, banca examinadora de trabalhos, discentes que submeteram seus trabalhos ao nosso evento, como também nós gostaríamos de agradecer a comissão organizadora. Nós estivemos trabalhando durante meses para apresentar esse conteúdo tão rico que vocês puderam aí acompanhar durante esses 3 dias. Fizemos isso porque nós acreditamos em um ensino gratuito, público e de qualidade, acessível a todos. Fizemos isso porque nós acreditamos na ciência do nosso país. E claro, não poderíamos deixar de agradecer a você que participou, que esteve presente em todas as lives, fez perguntas, esteve também lá no Instagram participando dos sorteios. Muito obrigada! Nós sabemos que sem a sua presença esse evento não seria o mesmo. E queremos te convidar a continuar nos acompanhando em nossas redes sociais, sempre conferindo as nossas novidades e participando de tudo. E é isso. Agradecemos mais uma vez e te esperamos na próxima. Tchau!